Então, quando eu vim para Maceió, em 72, para trabalhar no Jornal de Alagoas, no Diário Associados, Chegamos. e fazer faculdade de Direito, certo? Fui na UFAL em 1972, o vestibular em que eu entrei. E aí fiquei trabalhava no Jornal de Alagoas, trabalhava no Jornal de Hoje, trabalhava em rádio, na Rádio Progresso, e fazia faculdade. Então a minha vida era Preenchida, né? totalmente Tudo preenchida. isso para pagar a faculdade. Não, mas na faculdade era gratuito, que era na UFAL. Mas era para dar alguma coisa para a família, para minha mãe, para meu pai. 10 filhos, não é, 10 irmãos, não é brincadeira. Então a minha vida sempre foi muito ocupada, mas eu também fui muito cedo conquistando posições. Então eu com 1 ano e 3 meses no Jornal de Alagoas, eu já virei editor do jornal. Editor-geral do jornal. A disputa Jornal de Alagoas Gazeta já era muito grande. Era grande. Eram dois grandes jornais. O Jornal de Alagoas chegou a ter momentos em que, do ponto de vista de assinatura, tinha mais assinatura do que a Gazeta. Então foi um jornal muito forte. Porque era independente, né? Diários associados. Exatamente. Era independente, não tinha político por trás mandando. E foi um período também que, nessa minha fase como editor do jornal, eu fazia faculdade, eu olhava para um cara, naquela época não existia ainda o curso de jornalismo, e eu descobria alguém que, por exemplo, Aldo Rebelo, foi meu colega na faculdade. Eu chamei para ele vir para a redação do jornal. Ele veio... Você viu o cara que tinha um texto melhor? E foi o primeiro, Iremar Marinho. Iremar Marinho. Então, vários deles que eu trouxe da faculdade para redações e que se profissionalizaram, que se transformaram em grandes profissionais. Então, Petrúcio, lembra do Petrúcio? Petrúcio... Texto maravilhoso. Roberto Villanova. Roberto Villanova. A gente já teve... Roberto Villanova, da minha equipe do Jornal de Alagoas. Vanildo Mendes. Vanildo Mendes. Depois foi da Federação. Exato, foi meu editor. Está em Brasília hoje. Então tem Denis Agra. Denis Agra entrou, eu no Jornal de Alagoas, ele entrou convidado pelo Gouveia para ser diagramador. A primeira experiência dele foi como diagramador, trabalhou um período na Rádio Progresso, que fazia parte do Diário Associado, e depois como diagramador, e aí fomos trabalhando junto, e eu fui direcionando o Denis para a área de economia, tá? De grandes reportagens. Depois ele chegou a ser editor da Tribuna, quando o Teotônio... Exatamente. E depois o Denis e Roberto Villanova, Vanildo, todo mundo ganhou asas e são grandes jornalistas. Alguns já morreram, como o nosso querido amigo Denis, mas deixaram... Ele já tinha sido preso? Já tinha sido preso, então, já. Você também foi solidário nessa hora, né? Porque era difícil esse pessoal que saía da cadeia arranjar emprego. Assim. É verdade. Já tinha sido preso. Tem até um detalhe interessante, que depois eu sou muito amigo da família, inclusive do Regis, do Joaldo, e eu lembro a gente falou aqui da organização Arnaldo Melo. Eu lembro de um episódio interessante, quando eu era diretor de jornalismo da organização Arnaldo Melo. Eu um dia estava na sede da TV, na minha sala, e chegou o Audálio Dantas, que você conhece, jornalista, né? Nosso marcante Audálio Dantas, que foi presidente da FENAGE, foi um cara importantíssimo no processo de redemocratização, muito ligado a Dom Evaristo Aires, em São Paulo. Um dos caras que primeiro denunciou a morte do Herzog. Tem livros publicados sobre... Então, e a gente se gostava muito. E o Audálio chegou para me visitar e veio acompanhado de uma pessoa.
E eu mandei entrar. E essa pessoa era Régis Cavalcante. Algum tempo depois, uns 2 ou 3 dias depois, alguém chegou para mim e disse: você sabe o que é que você fez? Você permitiu a entrada do Régis na Gazeta, e o Régis era proibido de entrar na Gazeta. Cada luta sindicais, né? Então, são aí essas você passagens. teve que negociar isso. Bom, mas aí, Zé, você exercendo um papel de destaque no jornalismo alagoano, né, como você disse, editor muito jovem do primeiro, como você disse, fui galgando postos, editor muito jovem do jornal principal, um dos principais jornais de Alagoas, que era o Jornal de Alagoas dos Diários Associados, né? Depois disso, você vai, eu não sei se imediatamente depois, mas tem várias experiências no serviço público e durante muito tempo, secretário de comunicação de vários governos, governo Suragi, governo Guilherme Palmeira. Conta um pouco essa experiência tua para aí. Veja bem, em 1976, 75, o Rodrigo de Gouveia, que era o diretor do associado, eu era editor, ele era o diretor, foi convidado pelo Suragi, primeiro governo Suragi, que começou exatamente em 75, para ser diretor da Rádio Difusora de Alagoas. Certo? E aí eu assumi a direção do jornal naquele momento e logo depois eu recebo um convite, e o Gouveia naquele momento já era o chefe de comunicação, assessoria de imprensa. Não existia Secretaria de Comunicação, era uma assessoria de imprensa do governo do Estado. O Gouveia era o assessor da comunicação do Suragi, foi para a Rádio Difusora e o Suragi, então, o Gouveia indicou meu nome para o lugar dele. O Suragi me convidou, eu fui, aceitei, assumi, e fui até o final do governo como chefe da assessoria de imprensa, e aí veio o governo do Guilherme Palmeira, o Guilherme me convidou para continuei, e aí criamos uma subsecretaria de comunicação social. Foi o primeiro avanço no sentido da comunicação, que se concretizaria do segundo governo do Suragi, do governo seguinte, quando foi criada a Secretaria de Comunicação. E eu permaneci. Então, eu estou desde 75 até 86. Então, foram 11 anos de comunicação governamental. E aí, em 85, em junho de 85, foi criada a Secretaria de Comunicação. O Denis, inclusive, Walter Oliveira, tiveram muita participação nisso, porque quando eu era subsecretário, mas eu queria que a Secretaria de Comunicação fosse criada com integração com o sindicato, da classe. E o Denis, então, criou uma comissão para acompanhar a montagem da Secretaria, a legislação. O primeiro concurso para jornalista no Serviço Público de Alagoas foi nós que fizemos, logo depois da instalação da Secretaria. E depois, em 89, o Guilherme Palmeira, 88, Guilherme foi eleito prefeito de Maceió, concorrendo com o Renan, que o Renan era o candidato do Collor, o Collor era o governador, concorrendo com o Renan, e o Guilherme, então, é eleito, tinha perdido a eleição em 86 para o Fernando, mas é eleito prefeito de Maceió, e ele me convida para ir para... E aí nós criamos a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Então eu fiquei também mais 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Coincidência histórica, criou lá e criou cá. Exatamente.
Então, Mas me diga uma coisa, nesse tempo porque você muito tempo de assessor de comunicação, o principal assessor... 11, 12, quase 13 anos. Né? O principal, não é? O assessor de comunicação é um depositário, às vezes, das angústias do mandatário, do poder, do governador, do prefeito. Então, que momentos assim você vivenciou nesses... São momentos importantes e decisivos, né, que você tenha... que pesou, Você lembra, assim, de algum momento que isso foi fogo? Como que eu diz? Foi fogo esse... É verdade. Olha, eu sempre busquei sempre estar pronto para receber essas manifestações de angústia, de dificuldade dos governantes a que eu servia, mas eu sempre tive muito atento às angústias da população. É tanto que nós sempre buscamos, em todas essas passagens, direcionar o jornalismo, primeiro, para prestar contas. Segundo, para ser verdadeiro. Terceiro, para ser uma fonte de informação e de serviço à população. Então, isso realmente a gente buscou fazer, sobretudo com televisão e rádio, porque nós sempre buscamos transformar informação do governo como uma coisa voltada para a população, que pudesse servir a população. Mas eu tenho uma passagem muito difícil, foi difícil para o governador na época e para todos nós que o cercávamos, que foi o momento em que o Guilherme teve que demitir o Coronel Amaral da Secretaria de Segurança Pública. Ali foi um momento realmente que o Coronel Amaral tinha muita influência, era um homem muito trabalhador, corajoso e destemido. Tinha também as práticas dele, que talvez por isso tenha levado a ser substituído, mas era um homem afável, querido, era muito admirado por todos, e foi um momento difícil. Além de que ele era uma pessoa de família tradicional do Estado, uma família muito respeitada. E foi um momento difícil, que todos nós tivemos que estar ali ao lado e procurar administrar isso do ponto de vista da comunicação da melhor forma possível. E acho que a gente terminou sem grandes... E a relação com os órgãos de imprensa? Porque sempre foi uma situação delicada, repartir verbas, né? Como é que você administrou isso? Qual era a sua... Como era a técnica usada? Cada secretário tem uma forma porque há uma pressão grande, né? Por exemplo, as organizações do Arnaldo de Melo, né, claro, sempre quiseram uma parte bem maior. O que é que determinava isso na sua época? Você botou alguma regra, alguma coisa que... Como era essa relação com os veículos de comunicação do Estado? O principal objetivo, a principal meta é o interesse público. O interesse governamental é importante, mas o interesse público é maior do que qualquer coisa, tanto para o governo quanto para os meios de comunicação. Então, a gente buscou o tempo todo o profissionalismo. A gente nunca buscou favorecer. Nunca buscou favorecer por mero interesse político, por agradar A ou B. Você procurou o lado do profissionalismo. Dá a César o que é de César. Claro que naquela época os diários associados já estavam no fim, mesmo ainda no primeiro governo do Guilherme, ele já está praticamente se extinguindo. E a Organização do Melo sempre foi Mas tinha as televisões, né? Exatamente. Tinha as televisões que surgiram com força. E a Organização do Melo sempre foi um instrumento. E o rádio sempre foi muito importante, e eu sempre dei muita importância ao rádio. Que chega mais no povo. Não sei, talvez pela influência que tenha recebido de ter sido o meu primeiro emprego
em comunicação ter sido em rádio, lá em Palmeira dos Índios, com Gilano Sampaio, na Rádio Educadora Sampaio, eu sempre tive muito apreço à rádio. Tanto que o Ciridião Durval era diretor da Rádio Difusora de Alagoas, e talvez tenha sido o período mais importante da Rádio Difusora em todo esse período, em toda a sua história, porque nós fortalecemos muito a Rádio Difusora. Por quê? Porque eu havia descoberto que havia uma desinformação muito forte no interior, sobretudo nos municípios que faziam divisa com a Bahia, com Sergipe, que recebiam uma influência muito grande das emissoras de Sergipe, das emissoras da Bahia. Eu uma vez, eu estava em Penedo e por acaso eu perguntei a uma pessoa, como é o nome do governador de Alagoas? Ele disse José Hollenberg, que era o governador de Sergipe. Já pensou? Então, eu vi que essa população precisava ser informada sobre Alagoas. E aí com a Rádio Difusora, o que a gente fez? A gente fez uma parceria com rádios de Paulo Afonso, com rádio de Sergipe, de Lagarto, daquelas municípios, mas que tinham influência, todas aquelas emissoras que entravam em Alagoas, tinham influência sobre a formação das pessoas em Alagoas, nós passamos a fazer parcerias, inclusive com verbas, para que a gente estabelecesse, nós tínhamos um momento em que tínhamos um jornal que começava 1h da tarde e até às 2h da tarde, que era feito com essas emissoras entrando ao vivo de cada município em que elas estavam fixadas. Então nós tínhamos uma via de mão dupla em que a Alagoas falava para Alagoas, mas falava também para Sergipe, falava também para Bahia, e eles de lá falavam dos seus interesses, das suas informações que importava para eles, falavam para a população local. Então, sempre foi e até o Zé Barbosa, eu lembro o saudoso Zé Barbosa, rapaz, você está prestigiando muito a Rádio Difusora, você precisa prestigiar a Gazeta. E eu nunca deixei de prestigiar todos. Todos participavam, porque todos tinham importância naquele fundamento que era o interesse público, que era deixar as pessoas bem informadas. Que maravilha, maravilha. Essa época também, foi uma época, como você ficou muito tempo, uma época complicada em Alagoas, que eu acho que você pegou alguns crimes importantes de Alagoas, assim, né? Isso devia dar um rebuliço danado no Palácio, né? É verdade. Porque eu acho que a briga principal, acho que você pegou parte dela, grande parte, a briga dos calheiros com o pessoal do Cabo Henrique, que acabou as duas famílias, como diz a história. Nesse período, você foi, eu acho que durante quase todo o período dessa briga, você foi... É verdade, foram momentos difíceis. O Coronel Amaral teve uma passagem muito forte nisso aí. Teve o caso da chacina de São José da Tapera, os crimes todos praticados, a troca as desavenças entre os calheiros e o Cabo Henrique, as mortes... O famoso, que a gente nunca viu, mas o famoso sindicato do crime, né? Sindicato do crime. Aquela coisa do Coronel Cavalcante, na história da gangue fardada. Então, tudo isso você pegou. Tudo isso foram momentos muito difíceis de a gente ter um esforço muito grande na comunicação para que a população entendesse como o governo estava agindo, como estava atuando em relação a essas coisas todas. Porque não podia passar o que às vezes passava, né, e tentava-se uma vinculação e uma, digamos assim, que o governo estaria passando a mão em cima dos coronéis que ainda atuavam naquela época fortemente. É verdade. Os núcleos, né, os núcleos
do sertão, dos coronéis alagoanos, os famosos que a gente conheceu todos, né? E não é demérito a nenhum, Adeildo Nepomuceno, Elísio Maia, todos tinham bastante força ainda. Né? E muitos crimes que ocorreram. E teve que haver muita negociação política aí para que o Estado fosse saindo desse período. Eu acho que Alagoas venceu esse período. Venceu essa fase. Se firmou, tenho muita alegria também em ter participado de momentos em que Alagoas se firmou como um receptário de turismo importante para o país. O papel desenvolvido pela Ematur na época com o Manduca foi fundamental para consolidar essa imagem de Alagoas lá fora. O esforço para levar eventos importantes para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e que depois alguns governadores, como Ronaldo Lessa, continuou. Eu acho que tudo isso fez com que Alagoas, que foi um estado sempre dominado pela cana-de-açúcar, pelo bem e pelo mal, né, pela tragédia ecológica e pela importância econômica também que teve, né? E que hoje é um retrato triste da gente ver, né, a decadência de um modelo que poderia ter permanecido se tivesse optado por outras coisas, né, por outros caminhos, como a Salgema também, que surgiria também e que depois, agora no final, é responsável por uma tragédia estúpida que tem afetado tantas famílias de Alagoas, mas a gente vê hoje que o turismo é a grande alavanca para o desenvolvimento, e eu espero que Alagoas também abrace uma coisa que governos de outros estados como Ceará, Piauí, fortemente, Rio Grande do Norte, tem abraçado, que é as energias renováveis. Né? Rio Grande do Norte está à frente disso, eu acho. O Piauí está muito forte. Também. Piauí tem hoje os 2 maiores parques o maior parque de energia solar do Brasil, da América Latina, e o maior parque de energia eólica da América Latina estão dentro do Piauí. Então, esta semana mesmo, anteontem, na segunda-feira, todos os governadores participaram de um evento em Brasília com o Banco Mundial para firmar um documento de apoio, de incentivo, de estudo, de incentivo, de apoio, de troca de experiências para fortalecer esse caminho, essa busca pelas energias renováveis, em busca de uma causa maior, que é a energia plenamente limpa, né? Que é o oxigênio verde, que o mundo todo quer e que o Brasil, com certeza, vai ser o primeiro modelo no mundo a dar o exemplo em relação a isso.